Olá, estou aqui com o professor José Alves, docente titular da Univasf, fundador e diretor do Centro de Referência de Recuperação de Áreas Degradadas na Caatinga e também fundador e curador do Herbário do Vale do São Francisco. Atua em taxonomia, ecologia e conservação, principalmente. E você poderia falar um pouco mais sobre o CRAD e como ele vem atuando à frente dessa problemática relacionada ao tema do Congresso sobre as mudanças climáticas? Olha, mudanças climáticas é uma questão central e urgente que precisamos ter uma visão, né, institucional, uma visão de clareza de ação. O tempo do diagnóstico acabou. Agora chegamos ao momento da ação. E essa questão das mudanças climáticas não começou há 5 anos, há 10 anos, tem décadas que se fala sobre isso. Passou pela fase, né, do discreto, da parte expressiva da academia, mas hoje a gente percebe que esse tipo de evento, ele na verdade é o pontapé inicial para uma ação mais coletiva. As ações individuais são importantes, mas a ação coletiva é crucial para que a gente possa mudar o cenário. Então, nesse sentido, o CRAD, né, que é o Centro de Referência para a Recuperação em Áreas Degradadas da Caatinga, possa ter um papel, né, de destaque no sentido de subsidiar, né, tecnologias, difusão de conhecimento, para que a gente possa recuperar a Caatinga com uma ideia, com uma concepção que seja gestada e parida na Caatinga. É isso que o Rio São Francisco precisa, o nosso Opará, é disso que precisa as nossas Caatingas, que são plurais e ao mesmo tempo singulares. E quais são as principais dificuldades que você e profissionais como você observam para tornar essa problemática visível para a sociedade, não apenas para a comunidade acadêmica em si, mas para a sociedade no geral? Eu acho que ainda vivemos um processo de desinformação cada vez mais acelerado com fake news, então tem os negacionistas, tem também as pessoas não percebem enquanto não estão vivendo o processo do sofrimento pela ausência da água, pela ausência das matas ciliares. Então, enquanto as pessoas não passam por esse processo de sofrimento, as pessoas acham que é uma coisa que pode se resolver depois, a longo prazo. E esse chamamento, e esse convite que o Congresso Internacional de Mudanças Climáticas está trazendo, é que a gente precisa estar atento, todos estamos no mesmo barco, e todos precisamos estar atentos minimamente para que a gente tenha as ações necessárias. Às vezes é plantar uma árvore na porta de casa, às vezes é separar o lixo, às vezes a gente tem mais cuidado com a água que bebe. A gente está falando de Juazeiro, que é uma cidade maravilhosa, banhada por tantos rios que viraram esgotos, viraram canais ao céu aberto, onde só impera as muriçocas. Então a gente precisa de algo concreto. A gente vai falar das matas ciliares de Petrolina e Juazeiro, elas estão desprovidas de matas ciliares, então por isso que o rio está assoreado, o rio está com uma quantidade de vida muito empobrecida. Então a gente precisa ter essa clareza. Essa ação não é para daqui a 5, 10 anos. E um segundo aspecto muito importante é a manutenção das políticas públicas. A gente sofre no Brasil de um problema crônico que é a descontinuidade de projetos. E essa descontinuidade de projetos tem consequências péssimas, porque você apaga uma história e conta uma nova história, sendo que essa história é a mesma história. Então, se a gente conhecer melhor nossa história, saber que a gente precisa conhecer nossas espécies de plantas, que vão ser úteis para as matas ciliares, tem um viés importante, né? O que a gente vai recuperar na Caatinga, né? Com as espécies típicas nossas, ou trazendo ainda muitas espécies exóticas, que nada tem a ver com o nosso processo coevolutivo, né? De homem, Caatinga, natureza. Então, essa percepção é fundamental para que a gente leve essas ações para o nosso dia a dia. Mais uma vez, separando o lixo, plantando uma árvore na porta de casa, começando a fazer uma hortinha numa parede vertical, e a gente tratando dessas histórias no dia a dia. Isso é fundamental para a gente mudar esse cenário que ora se apresenta. Por fim, como você citou, o Congresso é um pontapé, um início para lutar sobre essa problemática, mas o que a gente poderia fazer quanto universidade para dar continuidade a isso? Esse processo que eu falei de uma escala mais ampla também se dá dentro da universidade. A universidade tem essa missão, tem esse compromisso. A universidade é modelo de soluções para a sociedade. A gente não pode, enquanto universidade, ter um discurso associado com a questão socioambiental e ter uma prática que é igual a de todas as outras instituições. Então a universidade é o local da quebra dos paradigmas. Então, se a gente assumir essa responsabilidade, porque no nosso campus, por exemplo, tem uma área na margem do rio e a gente não tem a mata ciliar recuperada. A gente tem programas de reciclagem de lixo
mas a gente ainda tem muitas dificuldades de fazer uma reciclagem com que todos os envolvidos, docentes, técnicos e discentes, possam estar envolvidos numa lógica em que a gente possa ter um uso adequado do lixo. A água é a mesma coisa, existe desperdício de água, então a universidade, quando ela assume esse papel de protagonista, de que a partir daqui que vai ser modelo para o resto da sociedade, a gente assume a responsabilidade da gente, a gente fica tranquilo, e essa é uma missão institucional que a gente precisa levar, porque as ações das mudanças climáticas, elas são enormes, mas nós podemos desenvolver ações locais. Quando a gente assume essa responsabilidade, aí sim, ao longo do tempo, esse cenário pode ser uma mudança lenta, gradativa, mas positiva. O importante é a gente ter essa clareza e ter essa humildade de perceber que a gente precisa corrigir essa rota, porque é uma rota de colisão, não só para a universidade, mas para todas as instituições brasileiras e para a sociedade brasileira. Obrigada pela participação, foi um prazer.